Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia Vive. Hoje, começando uma nova série de mensagens chamada Acautelai-vos. Antes de nós fazermos a primeira leitura, quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Para você que já está conosco, quero te agradecer pela sua participação e te pedir que continues nos ajudando a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. A palavra acautelai-vos foi a nossa inspiração para nós desenvolver essa nova série de mensagens e uma palavra usada pelo Senhor Jesus através da sua caminhada e através das pregações que ele fez durante o tempo que ele esteve aqui, durante o seu ministério. Nós lemos essa palavra pela primeira vez no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, onde o Senhor Jesus pede, naquela ocasião, para ter cuidado. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, como nós sabemos, é o final do Sermão do Monte. Mas adiante, em Mateus capítulo 10, no versículo 17, o Senhor Jesus pede e diz: acautelai-vos dos homens. Continuando mais para frente, em Mateus capítulo 16, versículo 6, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Essa mesma palavra é usada pelo evangelista Lucas no capítulo 12 da sua descrição do evangelho. No primeiro versículo, ele diz também: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E mais adiante, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 4, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. E no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, que é a porção que nós vamos estar trabalhando hoje, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A nossa leitura, a nossa primeira leitura de hoje, ela começa no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 15, palavra do Senhor Jesus, e diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa parábola usada pelo Senhor Jesus, na qual nós estamos dando o início, o ponto de partida para a nossa série, é uma palavra que nos leva à reflexão da visão que o Senhor Jesus tinha e tem a respeito dos bens materiais, do que se possui aqui nesse mundo material. E no meio do discurso, ele diz para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. E ele esclarece: porque a vida de qualquer, ele diz, a vida de vocês, a vida de qualquer um, não consiste na abundância dos bens ou na abundância daquilo que possui. Ou seja, a primeira reflexão que nós tiramos dessa palavra é que o Senhor Jesus nos pede para nós pensarmos, para nós entendermos que a nossa vida, a verdadeira vida, ela não consiste na abundância,
E ao longo dessa exposição, nós vamos estar mostrando, à luz da Bíblia, por que o Senhor diz o que diz e por que Ele nos adverte da avareza. A primeira coisa que nós temos que pensar é que as coisas materiais, elas têm o poder de nos abraçar de tal forma, elas têm o poder de nos possuir de tal forma que nós venhamos a nos distanciar do verdadeiro propósito que Deus tem para a nossa vida. Vamos continuar lendo. E ele diz, o evangelista Lucas escreve aqui, que o Senhor Jesus, ele lhe propôs àquelas pessoas que estavam ouvindo ele propôs ele disse aqui, propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido muito, com muita abundância. E uma palavra bastante conhecida de todos nós, onde é descrita a situação de um certo homem, que a palavra se encarrega de dizer que ele já era rico, ou seja, que já tinha muito poder, já tinha muitas coisas, mas ele se deparou frente a uma situação na qual a herdade ou a terra que ele tinha havia produzido muito mais além do que costumava produzir. E aí então o homem começou a razoar com ele mesmo, começou a pensar como faria. Por quê? Porque ele tinha um certo lugar determinado para poder guardar aqueles bens que ele recebia, aqueles frutos, só que os depósitos dele já estavam abarrotados, não tinha mais lugar onde colocar. E aí é onde entra a avareza. O Senhor, ele nos pede para nós termos cuidado de que quando nós estejamos produzindo, ou quando nossa vida seja tão próspera, a tal ponto de não sabermos mais onde guardar aquilo que a vida está nos dando, temos que ter cuidado qual vai ser o novo passo, qual vai ser o passo a seguir. Porque, no caso, esse homem já era rico, ele já tinha muitas posses, e ele, ao invés de pensar que tudo aquilo que ele estava produzindo, ao invés de ele pensar que ele poderia compartilhar, ele foi egoísta, e aí é onde entra a avareza. Ele foi egoísta, ele pensou, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, e eu vou construir celeiros maiores, e eu vou estocar isso tudo, e eu vou falar para minha alma, come, bebe, folga, desfruta a vida, porque tens muito em depósito para muitos anos. Só que nesse momento o Senhor Jesus, ele diz que Deus fala com aquele homem e Deus chama ele de louco. Louco, uma palavra muito forte que é usada na Bíblia para descrever uma situação extrema de uma pessoa. Deus chama essa pessoa de louco. Ele diz, essa mesma noite, ou essa noite, vão te pedir a tua alma, e tudo que você tem te serve para quê? Tudo que você tem te serve para quê? E aí, aqui no versículo 21 dessa leitura, ele diz, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, nós, à luz do versículo 20, nós podemos dizer que no versículo 21 o Senhor diz, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Como é assim? É um louco. O louco é aquela pessoa que se gasta sua vida em possuir coisas, mas não vai criando um depósito em Deus. Um depósito em Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, uma passagem também muito conhecida, um pouco antes dessa passagem, ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não minam nem roubam. Essa é a passagem que vai de encontro com essa passagem aqui, com o versículo 21. Por quê? Porque no Evangelho segundo Mateus, versículo 19 e 20 do capítulo 6, no Sermão do Monte, o Senhor já estava advertindo as pessoas que era muito mais importante ajuntar tesouros no céu,
fazer um depósito em Deus. E aqui ele diz, porque ele diz aqui, e assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus adverte que é muito melhor você ser rico em Deus do que ser rico nessa terra. Por quê? Justamente, novamente, voltamos ao versículo 20, diz: quando te pedirem a tua alma, o que você vai fazer com isso tudo que você tem? Para quem vai ser? Para quem será? Aqui está perguntando muito. Aí ele diz, e o que tu tens preparado? Ou seja, tudo que você tenha juntado, para quem será? Será que você vai ter tempo de desfrutar disso tudo? Porque na passagem um pouco antes do que nós tínhamos lido, a passagem dizia que o homem já era rico e que ele tinha enriquecido ainda mais. Só que ele, ao invés de, eu vou voltar a repetir isso de novo, ao invés de ele pensar em distribuir, pensar em compartilhar, não, ele foi egoísta. Ele fala assim, vou derrubar os celeiros, vou construir celeiros maiores, eu vou ajuntar tudo para mim e vou falar para minha alma, entendeu? O egoísmo é tudo meu, é para mim, e justamente é isso o que é contrário a Deus. Eu quero estabelecer aqui algumas referências cruzadas descritas na Bíblia, a partir do, por exemplo, Salmo 119, 36, o salmista, orando ao Senhor, diz, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. No versículo 37, ele diz, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O salmista está pedindo a Deus para inclinar o seu coração para as coisas de Deus. E ele diz, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Vaidade, uma palavra que nós já conhecemos, usada, por exemplo, por Salomão no capítulo 1 do Eclesiastes, que diz que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E aqui encontramos o salmista pedindo a Deus para ele inclinar o coração para as coisas de Deus, inclinar o coração para as coisas de Deus e não para a cobiça, desviar os olhos de contemplarem a vaidade. E ele diz, no versículo 37 do Salmo 119, ele diz, vivifica-me no teu caminho. Esse pedido que o salmista faz para Deus, para Deus ajudar ele a sair das coisas, da cobiça material e se encaminhar pelo verdadeiro e pelo novo e vivo caminho, que é andar com o nosso Senhor Jesus. E aqui em Provérbios, Salomão escreve em Provérbios 15, versículo 16, ele diz, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Palavra de sabedoria, livro de sabedoria, o livro de Provérbios está nos mostrando que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem paz. Praticamente é isso que ele está dizendo. Ele diz, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Podemos analisar isso. Ele diz, melhor é o pouco com o temor do Senhor. No próprio livro de Provérbios, nós encontramos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, podemos traduzir isso aqui do salmista melhor o pouco com sabedoria, né, do que um grande tesouro onde há inquietação. Um grande tesouro onde há inquietação significa falta de paz. Ou seja, não adianta nada nós termos um grande tesouro se nós não temos paz no nosso coração, se nós não temos paz na nossa vida. E continuando com as referências, eu posso ler, por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 16, e diz, quão melhor é adquirir sabedoria, aqui a palavra sabedoria, do que ouro, e quão mais excelente é adquirir prudência do que a prata. Exatamente, mais uma vez o antagonismo entre aquelas coisas nas quais Deus aprova e nas quais Deus pode estar realmente na nossa vida, contra aquelas coisas materiais e passageiras como ouro e prata.
continuando com a nossa leitura de referências, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6, Paulo escreve: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Ou seja, você está ganhando em Deus quando você se contenta com aquilo que você tem. Você está ganhando piedade, a sua piedade está aumentando quando você está contente com aquilo que você tem. E na primeira carta de Paulo, nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, e também nesse capítulo 6, mas no versículo 10 ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aqui Paulo está nos levando ao cerne da nossa mensagem para hoje. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Paulo não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males ou toda espécie de males. Paulo fala que é o amor ao dinheiro. Aí temos que fazer uma salvidade, temos que fazer uma ressalva. Não é o dinheiro em si que é a raiz de todo mal. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e ele diz que por causa disso muitos se desviaram da fé. E no princípio dessa mensagem eu estive falando a respeito de que as coisas materiais têm um potencial imenso, um potencial enorme de nos afastar da presença de Deus, das coisas de Deus. Por isso que o Senhor nos pede: acautelai-vos da avareza. É como se ele estivesse dizendo: tenha cuidado com o que você possui, tenha cuidado que essas coisas que você pensa que você possui, tenha cuidado que essas coisas não possuam você, porque a partir do momento de que tudo que você tem possui você, você vai se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque em outras ocasiões nós falamos que o mundo jaz no maligno e a nossa natureza carnal, ela é pecaminosa, e a nossa natureza carnal, ela está presa nesse mundo material, e esse mundo material está governado pelo inimigo das nossas almas. Ele conhece como funciona a nossa carne. Em Romanos capítulo 8 Paulo diz que a carne é inimiga de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós tocamos, com aquilo que nós abraçamos nesse mundo material. E eu quero continuar essa mensagem com algumas outras referências ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o autor da carta diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Novamente aqui, a contentação. Ele diz: sejam suas costumes, e aqui o autor também usa essa palavra, avareza, sejam as suas costumes sem avareza, contentando-vos com aquilo que tendes, ou seja, se contenta com aquilo que você tem, porque ele disse, quando ele fala aqui de ele, e Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Exatamente isso. Nós temos que ter a verdadeira consciência de nos contentarmos com o que temos, porque nós temos a promessa de Deus que nos disse que não nos deixaria, nem nos desampararia. E eu quero também fazer mais uma alusão à palavra que nós lemos em Lucas capítulo 19, no capítulo 12, versículo 19, e naquela parte onde o homem rico diz: direi à minha alma, alma, come, bebe, folga, porque tens muito em depósitos. O autor do livro dos Provérbios, Salomão, no capítulo 27, no versículo 1, ele escreve: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Exatamente, naquele versículo 19 do capítulo 12 de Lucas,
aquele homem rico, ele estava contando com que amanhã ele poderia desfrutar de tudo que tem, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Mas o livro de sabedoria, o livro de Provérbios nos diz: não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe, eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Então a gente não pode ter a certeza do dia de amanhã, porque o amanhã, como se diz popularmente, o amanhã pertence a Deus. E continuando com a análise aqui, em Lucas capítulo 12 também, mas no versículo 20, ele diz: mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Deus diz: de que vale o homem, o Senhor Jesus, melhor dizer, o que vale o homem, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Uma palavra muito conhecida, mas muitas vezes não bem entendida a respeito de que vale para mim ou para você, para todos nós, ganhar todo o ouro e toda a prata desse mundo, se a nossa alma, no momento que nos for pedida, no momento que nos for requerida, não seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, Tiago diz assim: vocês dizem que amanhã farão uma coisa e amanhã farão outra, mas a gente tem que dizer: se Deus quiser, nós faremos. Porque, novamente eu vou repetir, nós não temos a certeza do que vai acontecer no dia de amanhã. E para nós terminarmos esse primeiro análise da palavra acautelai-vos, e hoje atrelada à palavra avareza, né? Novamente falando a respeito de Lucas capítulo 12, versículo 15, onde o Senhor nos diz: acautelai-vos da avareza. Nós, ao longo da nossa caminhada, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele vai nos trazendo ao crescimento, Ele vai nos trazendo a um amadurecimento na nossa fé. E com isso eu quero terminar a mensagem de hoje, a nossa primeira mensagem. Nós vamos estar tocando deste assunto em outras mensagens. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 11 e 12, que são dois versículos não muito conhecidos, ao invés do 13. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Essa é a declaração de um homem que ha atingido o ápice, entendo eu, da espiritualidade. Depois de tudo que Paulo passou, depois de toda essa trajetória que nós conhecemos, Paulo fala que ele estava contente, ele aprendeu a estar contente, a se contentar com aquilo que tem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus quer nos dar nesse dia para nós. Aprenda a estar contente com aquilo que tem. Porque depois do versículo 11 e do versículo 12, onde Paulo fala que aprendeu a estar contente com o que tem e que ele sabe estar bem em qualquer situação, seja positiva ou seja negativa, só então que ele fala no versículo 13 dessa passagem, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que eu não posso isolar esse versículo sem eu falar antes o versículo 11 e o versículo 12. Porque quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava falando a respeito de uma maturidade, a respeito de uma maturidade que eu e você temos que tentar alcançar. Eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece depois que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Para você que está comigo nesse dia, quero te dizer, quero deixar essa mensagem de reflexão. Acautelai-vos da avareza,
porque a vida de qualquer não consiste na quantidade de bens, na abundância do que possui. E para você e para mim, nessa noite, nesse dia, nessa manhã, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós somos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, a Bíblia Vive. Hoje trazendo mais um vídeo, mais um capítulo da nossa série Acautelai-vos. Antes de começarmos com as leituras bíblicas, com a reflexão do texto, quero te convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e nos deixe o seu like. A palavra Acautelai-vos foi a palavra usada pelo Senhor Jesus durante várias pregações que ele fez e estão relatadas nos evangelhos, principalmente nos evangelhos sinóticos. Essa palavra Acautelai-vos foi a que nos deu a inspiração para nós fazermos essa série, onde o Senhor Jesus nos adverte dos cuidados que temos que ter na nossa caminhada, na nossa peregrinação por esse mundo, cuidados estes que estão atrelados a coisas e a pessoas que estão na nossa volta e que eventualmente podem estar a nosso alcance. Nosso primeiro vídeo dessa série foi baseado em Lucas capítulo 12, no versículo 15, onde o Senhor Jesus usa a frase acautelai-vos e guardai-vos da avareza. E nesse segundo capítulo, nesse segundo vídeo, nós vamos abordar outra declaração do Senhor Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, onde o Senhor Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse é o nosso segundo capítulo da série, onde vamos abordar o assunto dos falsos profetas. Quero te convidar a você que está comigo nesse dia a me seguir na leitura. Eu vou novamente ler o versículo 15, mas para contextualizar, eu vou continuar do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Portanto, pelos frutos os reconhecereis. Exatamente assim. E nessa declaração do Senhor Jesus, nesses conselhos que Ele nos dá para nós termos uma caminhada mais eficaz e de mais sucesso, entre aspas, o Senhor Jesus nos pede primeiro, vamos analisar o texto, primeiro Ele nos pede que estejamos cautos, que tenhamos cuidado dos falsos profetas, porque ele descreve a forma como podemos reconhecer esses falsos profetas, porque ele diz: eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelha, ou seja, aquilo que Paulo fala a respeito do homem dos últimos dias, que diz que tem aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Exatamente. Aí no versículo 16, o Senhor Jesus nos indica exatamente como podemos fazer para reconhecer se o profeta é verdadeiro ou falso. No versículo 16 ele diz: por seus frutos os reconhecereis. Ou seja, a árvore se conhece pelo fruto.
A questão não é o que eles falam, e sim as atitudes e a forma que eles têm de agir. Exatamente isso. O Senhor já está nos dizendo que tenhamos cuidado de não ficar somente ouvindo as boas palavras de certas pessoas que aparentemente vêm em nome de Deus, mas que à luz das atitudes que eles fazem, eles não têm uma boa referência, eles não têm um bom testemunho de Cristo. E ele explica muito mais ainda. No versículo 17 diz que toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore ruim produz frutos ruins. Ou seja, de uma árvore boa não pode sair um fruto ruim, assim como de uma árvore ruim não pode sair um fruto bom. E ele diz, toda árvore que não dá fruto, bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Esse aí é mais um anúncio que o Senhor faz da importância de nós darmos bons frutos na nossa caminhada. Porque não adianta ter uma trajetória de boas palavras, de boa eloquência, se nós não damos bom fruto. E ele está dizendo qual será o fim daqueles que não dão bom fruto. Qual é o fim daqueles que não dão um bom fruto? Vão ser cortados e lançados no fogo. E aí no versículo 20 ele arremata dizendo, portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Ou seja, cada um tem que dar bom fruto, porque pelos frutos que nos damos, é assim que vamos ser reconhecidos como pessoas que vêm em nome de Cristo. Quero convidar agora os irmãos a me seguir em algumas referências bíblicas que eu trouxe para compartilhar nesse dia a respeito, referências bíblicas que estão atreladas a essa palavra. Em Mateus capítulo 24, no versículo 11, Mateus capítulo 24, vou lembrar os irmãos aqui, Mateus 24 é o capítulo escatológico por excelência, é um capítulo escatológico onde Jesus relata todas as coisas que aconteceriam nos últimos dias, no final dos tempos. E no versículo 11 ele diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu vou me estender ainda mais, vou fazer um retrocesso e vou ler no versículo 10, diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Aí depois ele vai no 11 e diz, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É exatamente isso. Eu fiz primeiro a leitura do versículo em questão e depois eu fiz a leitura do versículo anterior e do versículo posterior para nós contextualizarmos. Ou seja, o quadro que o Senhor Jesus pinta nesse capítulo 24 de Mateus é um quadro que nos revela a nossa situação atual. Quase que a nossa situação atual, porque diz que nesse tempos muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. No versículo 10 diz, e uns aos outros se aborrecerão. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Por isso que nos nossos dias temos que redobrar a nossa atenção, temos que redobrar a nossa vigilância e temos que ver exatamente quais são as palavras que estão sendo lançadas e de que forma a vida daquelas pessoas que estão profetizando, de que forma essa vida se encaixa com aquilo que a pessoa está falando. Quero continuar aqui rapidamente com outra referência bíblica que está na carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 2, no versículo 8, diz, tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mais uma vez, desta vez é Paulo fazendo alusão à declaração do Senhor Jesus. Ele escreve à igreja de Colossos e ele diz, tenham cuidado para que ninguém vos faça pressa sua
por meio de filosofia e vãs sutilezas. Paulo usa a palavra sutileza, ou seja, a palavra sutileza associada a esse tipo de prática pode ser levada à astúcia, ao cuidado que esses profetas terão para enganar o povo de Deus, porque ele diz, segundo a tradição dos homens, ou seja, palavra de homem e rudimentos do mundo. Ou seja, quando essa palavra que está sendo pregada, ela é muito bonita aos ouvidos, mas segue uma doutrina de homens e segue os rudimentos do mundo. E ele diz, e não falam segundo o Cristo. Amém? Continuando com as referências, nós vamos fazendo referências bíblicas porque a Bíblia é uma só e todos os textos da Bíblia apontam ao mesmo lugar. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Se introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Outro apóstolo, nesse caso, o apóstolo Pedro, nos pede também para ter cuidado, porque ele explica que naquele tempo se introduziram dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, falsos profetas que traziam heresias. Ele usa a palavra heresia aqui. E ele diz, se introduziram encobertamente heresias de perdição. Ou seja, palavra que não é de salvação. É uma palavra aparentemente boa para ouvido, mas que nos leva à perdição. E ele diz que essas pessoas trouxeram sobre si mesmos repentina perdição. Ou seja, aqueles que estão pregando dentro da igreja, que estão trazendo heresias para o povo de Deus, essas pessoas já trouxeram para si uma repentina perdição. E para nós terminar com a nossa reflexão bíblica nesse dia, eu quero encerrar esse vídeo com o apóstolo João. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. João está sendo aqui muito enfático, muito objetivo, e ele diz: não creais a todo espírito, mas examinais se esses espíritos são de Deus. O que ele está querendo dizer? Examinai se essas pessoas que estão pregando a palavra, se essas pessoas são de Deus, se essas pessoas estão pregando a palavra de Deus. E ele afirma, porque já muitos profetas falsos têm se levantado no mundo. Ou seja, João, já desde aquela época, desde o primeiro século, João está nos dizendo que o falso profeta, os falsos profetas já estão entre nós. E cabe a nós ter a responsabilidade, à luz da palavra de Deus, de reconhecê-los e de não ouvir aquilo que eles falam. Quero te agradecer pela companhia nesse dia e quero te lembrar, a você que está comigo, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.